dia, irmãos. Vamos orar para começar a nossa reunião. Senhor, gratidão por mais esse período, Senhor, na Tua presença. Senhor, pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa manhã, Senhor. Quero mesmo, Senhor, que, como o Senhor tem abençoado, Senhor, o meu coração, Senhor, o Senhor também abençoe o coração dos meus irmãos com essa palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui honrando e glorificando ao nosso Deus, porque grandes feitos, grandes maravilhas Ele tem feito por nós, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, recapitulando de domingo passado, né, a gente fez uma reflexão ali sobre o valor da vida, né, e como que, dependendo do caminho que a gente toma, a vida tem um valor eterno, né, tem um valor imenso, e dependendo do caminho que a gente toma, se a gente toma o caminho de escolher ou de definir o bem e mal por nós mesmos, né, de tentar alcançar um valor na vida por si próprio, a gente perde ela, né, e vai unicamente para o nosso destino certo, que é a morte. Eu utilizei um texto na semana passada, que é o mesmo texto que eu quero utilizar hoje, que é... Tem que ligar. Aí. Isso. Romanos 15, 19 a 21. Paulo falando aqui. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho, que isso ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. E a gente viu domingo passado como que é impactante, né? Como que é impressionante para nós esse relato aqui de Paulo, que ele está falando ali que numa área de 3.000 quilômetros, né, ele trabalhou, ele se esforçou para pregar o Evangelho de Cristo a todos que ainda não o conheciam, né? Como que ali enfrentando perigos de morte, né? Passando por naufrágio, passando por dor intensa, fome e sede, né? E mesmo assim ele continuava seguindo em diante, seguindo, pregando o Evangelho a todos os povos, sem receber nenhum salário em troca por isso, né? É algo muito impressionante. E então, se no domingo passado a gente viu um pouquinho sobre como que é importante a gente dar valor à vida, né? Como que vale a pena nós vivermos, como que vale a pena nós lutarmos pela preservação da vida, né? Hoje eu gostaria de falar sobre um dos sentidos de estarmos vivos na Terra, né? O que nos move, né? O que nos faz levantar todo dia de manhã, né? E continuar fazendo alguma coisa nesse mundo, né? Se vale a pena viver, o que a gente tem que fazer então, né? Qual que é o nosso objetivo? E voltando nesse texto aqui de Romanos, a gente lê essas passagens onde Paulo vai falar das viagens missionárias dele, né? Como que ele se ocupava unicamente em anunciar o Evangelho, né, a todos os gentios, né? E essa também deve ser a nossa principal ocupação, sem dúvida, né? Se estamos vivos, se nós somos salvos eternamente, o nosso sentido aqui na terra enquanto vivos é também proclamarmos a vida eterna por meio de Jesus Cristo, né, o autor dessa vida. E eu sei que, às vezes, quando a gente lê esse exemplo aqui de Paulo, né, quando a gente vê isso tudo, isso às vezes é muito impactante, né, e a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar lá, né? Mas a questão é que nem todos nós fomos chamados para fazer a mesma coisa que Paulo fez ou viver da mesma maneira que Paulo viveu. Mas todos nós somos chamados a viver pelo mesmo princípio que Paulo viveu, né? Deus nos chama de maneira diferentes, né? Mas o princípio por trás é o mesmo. Porque se os irmãos lembram lá em Atos, né, como tudo começou, tinham ali vários irmãos reunidos em Antioquia, né? Eles estavam ali orando, jejuando. Em um determinado momento o Espírito Santo se manifesta e fala: olha, separa para mim a Paulo e Barnabé, eu tenho uma missão para eles, né? Eu vou separar esses dois para fazer uma missão que eu tenho especial para eles, né? E o que aconteceu com os demais irmãos, né? Ficaram lá em Antioquia, né? Também fazendo a missão de Deus, só que na
cidade em que eles estavam, né? Paulo e Barnabé saíram, né? Mas os demais ficaram, né? Porque é o seguinte, talvez o papel ali de Paulo e Barnabé é do que a gente chama hoje em dia de missionário, né? São aquelas pessoas que saem em missão, né? E que elas saem de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país, pregando o evangelho, percorrem mesmo longas distâncias, né, para anunciar o evangelho. Elas não ficam paradas em uma cidade por muito tempo, elas ficam viajando e espalhando a mensagem, né? Isso, alguns irmãos, o Senhor chama para isso, né? Alguns de nós vamos ocupar essa função, vamos ser chamados para essa missão. E outros irmãos vão ficar nas suas cidades também, testemunhando de Cristo nas cidades em que eles se encontram, né? Nem todos na igreja são missionários, nem todos na igreja são evangelistas, mas todos nós somos testemunhas de Cristo, né? Independente de onde estivermos, se estamos viajando, percorrendo 3.000 quilômetros, ou se ficamos na mesma cidade para o resto da vida, né? Todos nós temos esse papel aí de testemunharmos e falarmos do evangelho de Cristo ao próximo, né? Agora, independente se somos missionários ou testemunhas, esse relato aqui de Romanos 15, que é impressionante, ele serve como princípio para todos nós, né? Porque esse mesmo desejo, essa mesma vontade de Paulo de levantar da cama toda manhã para anunciar unicamente o evangelho, sabendo que tinha gente que ia desprezar ele, que ia maltratar ele, podia apedrejar ele, que podia prender ele, né? E que Paulo mesmo assim continuava caminhando, né? Continuava levantando toda manhã, né? Esse mesmo espírito, esse mesmo desejo tem que estar também no nosso coração, né? E o que então que movia Paulo, né? O que dava essa força para ele para levantar manhã após manhã e seguir vivendo, né? Seguir cumprindo o propósito dele, né? E a resposta curta e direta, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele que dava era esse motor que movia a Paulo, né? A gente vê alguns vivemos, nos movemos e existimos. Próximo também. Colossenses 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, né? E por mais óbvio que essa afirmação às vezes para nós, às vezes a gente esquece, né? Ela perde um pouco o sentido na nossa vida, né? Mas essa é a realidade da vida, né? Porque, como a gente viu domingo passado, se a gente tenta viver por nós mesmos, a gente vai acabar perdendo a vida, né? Mas mesmo assim a gente vê que Paulo, ele também continua perseverando, né? E assim como Paulo, a gente pode viver com o propósito de agradar a Deus todos os dias, né, enquanto estamos vivos, né? A gente vai ver isso também, Pedro falando em 1 Pedro 2,9, pode colocar aí para a gente? Pablo lembrou sábado, né? O Levi também mencionou hoje, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para ficar em casa vendo Netflix? Não. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, estamos aqui vivos porque ainda tem coisa para fazer, né? Tem muita grandeza aí do nosso Senhor para anunciar por aí. Tem um slide em branco, pode deixar nele. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre testemunhar de Cristo no mundo, né? Sobre levar as boas novas, a gente já está meio acostumado, né, com esse discurso, quem é mais velho de casa, então a gente já quer partir para a ação, né? Já quer
agendar as reuniões de evangelismo, já quer já quer pegar os folhetos para sair distribuindo, já quer ver a igreja cheia, né? Que já quer estabelecer meta de conversão mensal, né? Mas não é bem por aí, né? E hoje eu não queria apenas fazer uma listinha de tarefas aqui, definir metas, né? Fechar a agenda, né? E nem sair pelo bairro entregando folheto, né? Ou seja o que for, né? Não, o meu desejo nessa manhã é que o mesmo Espírito que fazer com que Paulo se movesse em meio às adversidades, dando a ele capacidade para que ele continuasse prosseguindo, né? Que esse mesmo Espírito também nos mova a testemunharmos de Cristo nos nossos dias, né? Dando um sentido maior às nossas vidas do que apenas seguir regra, né? Definir meta, né? E alcançar resultado, né? Então, hoje a gente vai falar mais sobre fundamentos do que sobre estratégias, tá? Vamos focar mais nos fundamentos do nosso objetivo aqui enquanto vivos, né? Como que a gente pode manifestar a glória de Deus por aí. E para a gente falar sobre isso, muitas vezes a gente tem que primeiro desconstruir alguns conceitos que a gente já tem errado no nosso coração, para então a gente ser completamente capacitado, né? Primeiro a gente precisa abrir mão, né, dos nossos interesses, para que então a gente possa construir por intermédio de Jesus Cristo, e não por intermédio de nós mesmos. Porque acho que muitas vezes a gente quer agradar a Deus, a gente tem um coração sincero, a gente quer servir ao nosso Deus, mas a gente acaba querendo fazer isso pelos nossos próprios meios, né? Pela nossa própria força. A gente às vezes quer testemunhar de Cristo, mas a gente quer fazer isso pelas nossas próprias convicções, né? Aí a gente fica numa anomalia de sermos seres humanos se esforçando para sermos seres espirituais, sendo que a palavra de Deus, na verdade, ela quer formar em nós uma consciência de um ser espiritual se esforçando para ser humano, né? Espiritualidade não é um ser humano se esforçando para ser espiritual, e sim sermos seres espirituais nos esforçando para sermos humanos, certo? Aí é o primeiro conflito que a gente tem que pensar, né? Porque a gente tem Deus querendo ser homem, né? Através de nós, e a gente tem um homem querendo ser Deus, né? Então, alguém está errado nisso aí, né? Então, nós temos que confrontar isso e temos que nos sacrificar, sermos esse sacrifício vivo, né? Para que sejamos transformados no nosso entendimento, primeiramente. A gente vai falar muito sobre sacrifício hoje ainda, né? Para que possamos, então, experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é nos livrarmos dos nossos sofismas, né? Sofismas, o termo ali que Paulo usa em 2 Coríntios 10, né? E falando sobre sofismas, no nosso contexto aqui, né? É interessante porque o nosso problema maior, nesse contexto, né? Não são os nossos erros e os nossos pecados, e sim os sofismas nos quais a gente se agarra. E o que são os sofismas, né? Sofismas, eles são pensamentos certos, mas conduzidos pelos motivos errados, né? Tem uma aparência boa, mas a natureza é corrompida, né? O discurso é bom, é bonito, mas a intenção por trás é má, né? Isso é um sofisma, né? Enquanto as nossas motivações estiverem realmente emanando, não da nossa consciência transformada, mas sim do nosso ventre, né? Será impossível a gente agradar a Deus e será impossível a gente viver uma vida que tenha algum valor, qualquer que seja, né? Porque a humanidade lá no início, ela não pecou primariamente porque ela fez uma coisa errada, mas sim porque ela achou que do jeito dela daria certo, né? Aí vem os sofismas, né? Aí que está o problema, porque Deus não está habitando o nosso entendimento, Deus está habitando o nosso estômago, né? Isso é um problema. Nós não estamos buscando em Deus uma consciência, nós estamos buscando satisfação, né? Isso também é um problema. Aí o que acontece? Nós não estamos nos reunindo para conhecer a sua vontade, mas apenas para desfrutar do seu poder, né? Não tem nada de errado em desfrutar do poder de Deus. Deus mesmo concede as suas bênçãos, seus poderes a nós livremente. Esse não é o problema. O problema é qual é a nossa real intenção por trás disso, né? Essa é a questão. Nós estamos nos relacionando com Deus na perspectiva do benefício
e não no objetivo de conhecermos a sua vontade, né? E se esses pensamentos nossos de interesse próprio não forem desconstruídos, nós nunca vamos experimentar a vontade de Deus, né? Eu vou continuar unicamente usufruindo do poder de Deus, né? A gente pode ir para o céu, mas nunca vamos revelar o reino de Deus aqui na terra, certo? E o propósito de Cristo para nós, enquanto aqui na terra, não era apenas garantir um lugar no céu, e sim revelar o propósito de Deus a ser cumprido aqui na terra. Acabamos de ler isso lá em Pedro, né? O nosso problema maior não é rejeitar o céu, né? Ninguém acha que aqui está fazendo isso, né? Ninguém está abandonando o céu, né? O nosso problema é rejeitar o plano de Deus para nós enquanto aqui na terra, né? Porque o diabo não nos enganou tirando Deus da nossa vida. O diabo nos enganou colocando Deus apenas no fim da nossa vida, né? Porque aí a gente muda tudo de lugar, né? Os nossos encontros, eles parecem que a única parte que não está convertida é Deus, né? Porque aí a gente vai fazer tudo nos nossos cultos para que no final Deus possa estar convertido e fazer tudo que esperamos que Ele faça, né? Porque aí a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai dar dízimo para que Deus converta o seu poder no nosso querer, né? De modo que o poder é de Deus, mas a vontade é nossa, né? Nós queremos o poder de Deus, mas a vontade tem que ser a nossa, né? A motivação então está vindo de onde? Do nosso ventre, né? E não da nossa consciência transformada, né? E vamos pensar bem, né? Qual foi a última vez que a gente levantou de manhã, né, e pensou assim: Senhor, já tenho desfrutado bem do seu poder, das suas bênçãos, está tudo bem, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? O que o Senhor está precisando? Qual que é a sua vontade, né? O que o Senhor espera de mim, né? Qual que foi a última vez que a gente orou assim, né? Acho que é um bom exercício, né? Porque se a gente não está orando assim, quer dizer que Deus só tem criança, né? Deus só tem menino, e nada contra ser menino, né? Tem todo o progresso, né? Todas as fases, né? E a fase da infância tem o seu sentido, tem o seu lugar, mas até quando, né? Com 20 anos de idade, a gente ainda vai continuar engatinhando, né? Imagina, Marcelo, você virar lá pro Natan e falar: Natan, tem tanto tempo que você não engatinha, né, meu filho? Engatinha um pouquinho para nós ver, para tirar a saudade, né? Não, você não quer que ele faça mais isso, né? Ninguém quer que seu filho com 20 anos de idade esteja engatinhando. E o nosso Senhor também, Ele tem planos para nós aqui na terra, né? Enquanto filhos adultos, né? E eu acho que esse é um exercício bom. Quando a gente está conversando com o nosso Senhor, a gente tem a nítida impressão de que Deus é um Deus que faz por nós, ou Ele é um Deus que faz através de nós, né? O que está no nosso coração, na nossa convicção ali, né? Que Deus é um Deus que faz por nós, ou Ele é um Deus que faz através de nós, né? Porque se a gente pensa que Deus é um Deus apenas que faz por nós, né, a gente está vivendo na expectativa e não na certeza da fé, né? Mas graças a Deus, porque a gente vê lá em Romanos que a gente tem uma natureza espiritual por meio de Jesus Cristo que pode nos salvar, que pode nos conduzir. Vamos ler Romanos 8. Romanos 8, 13 a 15. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A vontade de Deus para todos os filhos é que cooperemos no processo de formar uma família de muitos filhos para Deus, onde todos possam juntos desfrutar não apenas do seu poder, mas sim a sua presença, para que possamos conhecer mais e mais dele. Estamos juntos aí com o nosso Deus nessa obra de estabelecer a família de Deus.
Porque a vontade de Deus não é ser conhecido pelo seu poder, e sim ser conhecido pela sua natureza paterna, certo? Não apenas pelo seu poder, mas sim pela sua própria natureza amorosa e paternal, né? Deus, ele não fez todas as coisas, não criou o mundo, não criou a nós, para simplesmente manifestar o seu poder. Deus, sendo todo-poderoso, faz todas as coisas para compartilhar a sua natureza amorosa e paterna conosco, certo? E às vezes a gente confunde isso, porque a matriz, o princípio de toda a criação, né, que a gente experimenta aqui nessa terra, ela é familiar, certo? Deus não queria produzir uma imagem do seu poder, e sim Ele queria gerar uma relação à sua semelhança. Isso faz diferença. Deus, Ele não quer ser apenas Deus, Ele quer ser também nosso Pai, certo? Matriz familiar. A plena expressão de Deus não está apenas na sua divindade, está também na sua paternidade, ok? Tudo foi feito por causa da sua vontade. Ele quis e por isso foi feito, né? E não por causa do seu poder, ok? Foi porque Ele quis, que Ele usou o seu poder para fazer todas as coisas, né? E o que deve estar então no centro da nossa vida não é o poder de Deus, e sim a sua vontade, ok? Então o segredo não é experimentar o poder de Deus, o segredo é conhecer a sua vontade, certo? O que me aproxima de Deus ou me torna mais parecido com Ele não é desfrutar do seu poder, e sim obedecer à sua vontade, certo? Porque nada mais infeliz do que a gente desfrutar do poder de Deus sem conhecer a vontade de Deus, né? Infelizmente a gente está se contentando em só buscar o poder de Deus. 1 Coríntios 15:19 vai ajudar a gente nisso aí, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Os mais miseráveis de todos os homens, como dizem algumas traduções, né? E não é à toa que a gente anda tão infeliz e tão sem sentido nessa vida, né? Porque a gente está com muita expectativa de que a gente vai experimentar o poder de Deus, que Deus vai agir poderosamente, né? Mas a gente não quer olhar para o plano eterno de Deus na sua vontade, né? Aí a gente entra nesse conflito de estar vivendo uma vida miserável, a gente vê as coisas com a perspectiva errada. Vamos pensar lá nos 10 leprosos, né, que vieram até Jesus, né? Quantos leprosos foram curados, né? Vou te falar que um leproso foi curado, os outros 9 foram apenas sarados, né? Porque Deus, Ele tem todo o empenho de nos curar, mas nem sempre Ele quer nos sarar, certo? Porque estar com o corpo sadio não quer dizer estar curado, não é verdade? Por isso que às vezes Deus tem essa forma de não nos sarar sempre, mas nos curar sempre. Esse vai ser sempre o desejo do nosso Deus. Pode deixar, tem um slide em branco, isso, boa. Porque, voltando, né, ao raciocínio, nós não vamos entender a vontade de Deus se a gente continuar pensando fora dessa matriz, desse centro familiar, certo? Porque a gente vai fazer tudo errado se a nossa matriz, ao invés de for familiar, ela for institucional, ela for empresarial, se a gente tiver essa mentalidade institucional, né? Infelizmente a gente tem limitado muito a igreja só ao âmbito institucional, né? Porque se a gente está pensando em servir a Deus sendo suas testemunhas, o verbo sentir vai ter um significado completamente diferente. O verbo servir vai ter um sentido completamente diferente se a nossa matriz for institucional e não familiar, certo? Porque quem que tirou a gente dessa matriz familiar e nos levou para essa matriz institucional foi o diabo, né? O diabo, pensando institucionalmente, foi que ele virou, se tornou o Satanás, né? Porque o Satanás, ele se viu como um empregado em busca de remuneração. Ele queria o prêmio, né, por quem ele era e o que ele fazia, né? Não foi porque ele fez alguma coisa errada, mas sim porque ele fez a coisa certa com as motivações erradas, né? O princípio dele estava errado, né?
Por isso que o diabo ele não vai te tentar, não vai chegar para você com tentações para que você faça algo errado, né? Ele vai te tentar a você fazer comércio, né? Porque é isso que está no coração dele, né? Porque quando ele pensou que poderia tirar proveito da coisa certa, com as motivações erradas, foi que ele errou. E ele vai nos tentar fazer a mesma coisa, né? Porque o pior mal nesse contexto, né, não é fazer coisa errada. O pior mal é fazer coisa certa por interesse próprio, certo? O pior mal não é o serviço. O pior mal é a gente querer ser um trabalhador por causa do salário, por causa apenas da recompensa. Isso vai comprometer muito o nosso conceito, a nossa concepção de salvação, né? Porque a gente pensa que Jesus é o salvador de quem, né? A gente pensa que o Salvador Jesus é o salvador do indivíduo, né? Isso é errado. Jesus é o salvador da relação, né? A oferta de Cristo não foi para salvar a individualidade, né? A oferta de Cristo foi para salvar e restaurar a nossa relação com Deus, né? Isso faz diferença, né? E se a nossa fé não pretende a relação e sim apenas os benefícios, aí já não é fé, aí é crença, né? É pensamento positivo, ou o que os irmãos quiserem chamar, porque a gente fica pensando que Deus vai salvar a gente do mal, Deus vai salvar a gente das pessoas tóxicas, né? Mas a gente nunca pensa que Jesus pode me transformar no salvador das pessoas, né? A gente ser o detox delas aí, né? A gente quer ter uma relação individual com Jesus, mas a gente não quer ter uma relação comum com Cristo, né? A gente está sempre só pensando na gente, né? Em todas as esferas, né? Porque quando a gente sai da plataforma familiar e a gente cai na plataforma institucional, a gente passa a deixar de ter fé e a gente só tem uma crença, né? A gente só tem algo que está movendo a gente, né, por pensamento positivo, né? Porque a fé, ela não é para gerar um crente ciente e garantido do seu direito de ter benefícios, né? A fé é para gerar um justo que está disposto a se sacrificar e sacrificar o seu direito em favor da relação, né? Isso faz diferença. Então a fé não é para que eu receba o que eu não tenho. A fé é para que eu tenha consciência, o compromisso, a responsabilidade de sacrificar o que eu já recebi em favor da relação, ok? A fé é a certeza do que eu já recebi. E o que recebemos nunca teve o endereço da individualidade, nunca foi para nós mesmos, né? Ela sempre teve o endereço da relação, ok? Sempre foi para a família, nunca para o indivíduo, ok? Então a nossa prioridade é a comunhão e não o indivíduo. Isso afeta o nosso conceito de salvação, porque nós achamos que nós somos salvos na cruz de Jesus. Não, a gente foi salvo na cruz, a gente não foi salvo na cruz de Jesus, nós somos salvos na cruz de Cristo. Também faz diferença isso, ok? O próprio Jesus foi salvo pela cruz de Cristo, né? Jesus manifestou que ele não foi um homem qualquer, porque ele cumpriu o quê? A vontade de Deus de ser o Cristo, ok? E por isso que ele é Jesus que veio para ser o Cristo, ok? De modo que o Filho de Deus é Jesus, o Cristo. Porque se ele não se entrega à vontade de Deus de ser o Cristo, em favor dos seus irmãos, ele só seria Jesus, seria apenas um homem, ok? Por isso que o diabo, ele trabalhava pró-Jesus, porque Satanás é anticristo, ok? Então a intenção do diabo era que Jesus salvasse a quem? A ele mesmo, né? Porque se ele salvasse a ele mesmo, ele não seria o Cristo, né? O anticristo, ele é pró-Jesus, não se esqueça disso. O anticristo, ele é pró-Samuel, o anticristo é pró-Toninho, o anticristo é pró-Gerson. O anticristo, ele é anticristo, mas ele é o indivíduo, né? Tá vendo as sutilezas? É aí que os sofismas começam, né? Porque o diabo, ele nunca vai chegar para você, para te tentar, para falar sobre palavras de perdição. Ele vai falar para você palavras de salvação, tá? Ele vai chegar para tentar o quê? Salvar você mesmo, né? O verbo principal do anticristo é salva-te a ti mesmo, né? Foi assim que ele tentou Jesus e é assim que ele tenta a todos nós. E a gente acaba caindo nisso aí,
todas as palavras de Jesus, todas as palavras do diabo para Jesus foram de salvação, não foram de perdição. Então, o verbo que melhor encarna o espírito do anticristo é poupa-te, salva-te, né? Sempre que ele vier com essas palavras, tadinho de você, por que você está passando por isso? Anticristo. Ele está querendo te tirar do seu lugar, de que você assuma também um papel e o viva, né, como Cristo, né? Aí eu vou interromper aqui um pouquinho para a gente entender, né, essa questão de se sacrificar como Cristo. É importante a gente entender isso também, e que é diferente, muito maior, muito melhor do que apenas morrer, né? Porque Cristo, né, igual a gente tem falado aqui, né, muitos irmãos sabem, não é o sobrenome de Jesus, né, que geralmente a gente vê Jesus Cristo, acha que é o sobrenome, né? Não, Jesus foi um cargo, né, um título, é difícil até falar o que foi, né, mas foi um cargo que Jesus ele ocupou enquanto aqui na terra, né? Cristo quer dizer Messias, né? A tradução ou a palavra em grego da palavra Messias no hebraico, né, que quer dizer o ungido, né, que tem esse sentido de o escolhido, né, ou quem foi o encarregado, né? Então esse era o cargo que Jesus ocupou. Tornar-se o Cristo foi uma escolha que Jesus fez com o objetivo de salvar toda a humanidade. Por quê? Porque ele queria observar a vontade do Pai, ele sabia o desejo do Pai, ele toma então o lugar de Cristo para se entregar por toda a humanidade. Foi necessário que fosse assim, era a vontade de Deus, e Jesus o cumpre sendo o Cristo, né? Da mesma forma, é necessário, para que a glória de Deus seja manifesta e todos creiam que Jesus é a salvação, que cada um de nós também negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Mas não tome a cruz do Samuel, não tome a cruz do José, e sim tome a cruz de Cristo. Isso faz a diferença, ok? Porque sacrificar não é o mesmo que morrer, certo? Sacrificar é mais do que morrer, e na maioria das vezes, para nós, sacrificar não significa morrer fisicamente, ok? A gente precisa fazer essa diferença. O único que precisou morrer fisicamente, como Cristo, foi Jesus, certo? Era necessário que fosse assim. A nós não é necessário que nós morramos fisicamente para nos sacrificar. A morte de Jesus foi plena uma vez por todas, né? Não é esse o nosso objetivo. A nós é requerido que nos sacrifiquemos também como Cristos, né? Talvez, como consequência disso, venhamos a morrer fisicamente, né? Mas não é esse o objetivo final, né? É uma possível consequência, mas o objetivo final não é morrermos fisicamente, e sim nos sacrificarmos. Tem um texto que vai ajudar a gente a compreender isso melhor. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me será, né? Então Paulo fala assim, olha, se eu morrer, né, mas não tiver amor envolvido, não vale de nada, né? Então fica bem claro que o nosso objetivo não é morrer, nosso objetivo é nos sacrificarmos, né? Porque o que importa não é a morte física em si, e sim o ato de se sacrificar primariamente. Se a morte física for uma consequência disso, né, é apenas uma consequência, porque só morrer é burrice, né? Sacrificar tem valor eterno, ok? O nosso objetivo não é a gente ser nenhum tipo de suicida, nenhum tipo de kamikaze, homem-bomba, né, ou algo do tipo, né? Nosso objetivo é sacrificar e não morrer, ok? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer no nosso dia a dia constantemente. Estou morrendo ou estou me sacrificando por algo maior, né? Estou apenas morrendo ou estou me sacrificando, né? Só tem esses dois caminhos para nós aqui, né? No trabalho que eu estou dando o meu sangue, estou dando a minha vida, né? Estou dando o meu tempo para apenas ganhar dinheiro,
ou eu estou me sacrificando para a glória de Deus, né? Eu estou tomando a cruz de Cristo, ou eu estou apenas salvando a mim mesmo, ganhando mais dinheiro, pedindo mais benefícios, mais bênçãos, né? Porque se eu fizer isso, a gente já viu domingo passado, vou perder a vida, né? E a gente precisa se perguntar isso, se na igreja, se no nosso trabalho, se na nossa família, se com as pessoas ao nosso redor, se nós estamos nos sacrificando ou se estamos apenas morrendo, para a gente entender se a gente está andando à vontade de Deus ou não, né? Se estamos apenas querendo desfrutar do seu poder e da sua bênção, ou se estamos cumprindo a sua vontade, né? Qual que é o meu objetivo ao eu trabalhar, né? É ganhar dinheiro? Ou é eu ganhar os meus colegas para Jesus, né? É me sacrificar para que eu venha salvar as pessoas ao meu redor? Ou é usar as pessoas do meu trabalho para salvar a mim mesmo, né? Por exemplo, por que um homem se envolve com uma prostituta, por exemplo, né? Porque quando o homem está ali com a prostituta, o diabo está pregando para ele que a prostituta é a salvação dele, né? Porque ela vai resolver, vai sanar as necessidades que ele tem, né? Aí ele acha que a prostituta é a salvação dele, né? E não que ele é a salvação dela, né? Tanto é que ele está disposto a sacrificar ela para salvar a si mesmo, né? De um modo que o certo dele permanece sobre o bem dela, ok? E santidade não é como eu sacrifico aos outros para salvar a mim. Não, não é como eu privo os outros de mim, né? Santidade é como eu me sacrifico para salvar os outros, ok? A vontade de Deus em Cristo, ela vai se revelando à medida que Jesus, ele vai abrindo mão do seu poder. Quanto mais Jesus abre mão do seu poder próprio, mais aparente fica o quê? A sua autoridade, ok? Porque ele está agindo de acordo com a vontade de Deus, né? Só que a igreja hoje, ela está trabalhando na direção inversa, achando que o Espírito é para dar poder e não autoridade, né? Apenas não é para testificar que nós somos filhos, e sim apenas funcionários, né? Vamos lembrar também de Filipenses 2, 3, coloca aí para nós. Isso, 1 3, 4. Nada o façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ok? De 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Santidade não é como eu sacrifico as relações para que eu esteja a sós com Deus, e sim como eu sacrifico os meus próprios privilégios com Deus para que Deus seja visto através de mim, ok? E sem santidade, ninguém verá a Deus, né? Então, a santidade é o desejo de todos nós de ser o quê? De sermos Cristo, ok? Jesus, ele é o nosso Salvador porque ele se torna o Cristo, ok? Então, à medida que ele se torna o Cristo, ele apresenta para nós o caminho de salvação. Cristo morre e derrama o seu sangue para nos conciliar à vontade eterna de Deus. E agora, livre da culpa e do pecado, né, eu posso ter o meu entendimento transformado e ser guiado pelo Espírito para que eu não tenha mais que viver em busca dos meus próprios interesses e os desejos do meu estômago, né? Aí Deus não é a minha pior ambição, né, mas é a minha única referência. Eu quero viver como filho de Deus também vive e como Deus também vive, né? E aí então a gente vê que a salvação de Cristo, a cruz, ela não é um símbolo vazio, não é um crucifixo pendurado, né? A cruz, ela é uma referência de entendimento e pensamento que vai pautar a minha compreensão de vida e como que eu devo viver aqui nessa terra, né? Então a cruz, ela não é para que eu me proteja, a cruz é para que eu me exponha com segurança,
ok? A cruz, ela não é para proteger de apanhar na cara. A cruz é para que eu possa apanhar com a segurança de que eu não vou revidar pelos meus próprios interesses. Continuando o texto, a segunda parte, diz assim: ponham em ação a salvação de vocês, com temor e temor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, ok? Assim como Jesus tomou a cruz de Cristo, nós também, cada um de nós, temos que tomar a cruz de Cristo, né? Temos a consciência de que queremos ser Cristo, né? A igreja deveria ser uma família de Cristos, onde Jesus é o primogênito entre eles e o Cristo, cabeça da igreja, certo? Tá, agora voltando então naquela questão de sacrificar ou morrer, né? Como que eu sei se eu estou me sacrificando ou se eu estou apenas morrendo, né? A Bíblia vai nos ajudar a ver isso. Eu vou passar alguns tópicos aqui. Pode colocar aí. Primeira coisa a gente saber se a gente está sacrificando ou morrendo é que tem origem, ok? A origem, né, das nossas ações, elas têm que partir da vontade de Deus, ok? Você tem certeza que o lugar que você trabalha, o lugar onde você mora, as escolhas que você tem feito, estão partindo da vontade de Deus ou do seu próprio ventre, né? Você está certo de que onde você está, por onde você passa, foi Deus que te levou até ali ou foram os seus próprios interesses? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar diante de Deus. Segundo passo, né, é ter essa entrega, né, ter esse compromisso, né, que é essa parte que a gente não gosta muito, de negarmos a nós mesmos, né, vai significar, principalmente, a gente abrir mão dos nossos desejos, principalmente abrir mão de definir o que é bom e o que é mal. Se a gente for definir o que é bom e o que é mal, a gente perde, já estamos sabendo disso. Então, abrir mão desse direito, será que eu posso colocar como direito, ou de escolha, ele é fundamental para a gente saber se na vida a gente está morrendo ou se a gente está se sacrificando, ok? Se a gente está definindo o que é bom e mal por conta própria, estamos só morrendo, ok? Não estamos vivendo. Dar sempre vai ser melhor do que receber. Atos 20, né? Também, como a gente viu lá em 1 Coríntios 13, né? Tem esse combustível, né? Tem essa força, né? O que está impulsionando, está nos impulsionando a continuar, né? São nossas próprias necessidades ou é o amor de Cristo que está nos impulsionando, né? Não vai ter como a gente entrar muito nos detalhes sobre o amor agora, né? Mas, resumidamente, né? As suas atitudes estão sendo em prol da proteção e geração de vida nas pessoas ao seu redor, ou é só com o seu estômago que você está preocupado, né? Isso também é importante, né? Qual que é a sua força, o que te impele? É o amor ou é a sua própria vontade, né? E também tem uma finalidade, certo? Porque semelhante ao amor, né, que transforma, também nós temos que pensar que nossas atitudes e palavras vão ser concluídas em algo na vida das pessoas às quais a gente fala, ok? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, no final, né, não exatamente ali, mas no final do processo, aquilo vai contribuir para uma edificação do irmão, vai contribuir para a salvação da pessoa, ou eu só estou usando as pessoas para que eu possa fazer a minha própria vontade, né? Então, qual que é o objetivo final das minhas atitudes, né? E a gente poderia até falar vários exemplos, o tempo já está passando. Um exemplo muito comum é da questão que a gente fala muito da mulher trabalhar, né, fora, né, que a gente usa essa expressão, né? A mulher pode ou não pode trabalhar fora, né? Eu acho que eu faria uma pergunta diferente. A irmã trabalhando fora está só morrendo ou está se sacrificando, né? Porque assim, se você está trabalhando, né, para dar um significado à sua vida, para cumprir um papel na sociedade, para não depender do seu marido, para você ter uma carreira, você só está morrendo. E bem provavelmente você vai estar matando seus filhos juntos,
seu marido, né? Provavelmente você vai estar sacrificando seus filhos, seus maridos, para salvar você mesmo, ok? Mas, se você entendeu que Deus está na origem do seu trabalho, você não está gerando benefício próprio, mas sim para os outros, né? Se o amor é o que te motiva a continuar e que as suas atitudes podem gerar edificação e salvação nos seus filhos, no seu marido e as pessoas ao seu redor, então você está no caminho certo, ok? Mesma coisa para o homem, tá? Muitas vezes eu já me peguei ali trabalhando duro, né? Trabalhando até tarde, e eu tinha a plena sensação de que eu só estava morrendo ali, de que aquilo não ia dar em nada, né? Como também tiveram vezes também que eu estava trabalhando duro, passando por dificuldade, né? Passando por problemas, né? No trabalho, e eu tinha a plena certeza que Deus estava ali comigo, porque era a vontade de Deus, né? Então o que importa não é o trabalho onde a gente está em si, mas sim se a gente está ali por causa da vontade de Deus, ou se a gente está ali para buscar os nossos próprios interesses, desejos, né? E confiando em nós mesmos, né? Porque apenas morrer e matar é burrice, não vale nada sem amor, ok? Se sacrificar tem um valor eterno, ok? É importante a gente estar se perguntando sempre se a gente está morrendo ou se está sacrificando. Vamos voltar aqui para Romanos 15 agora, então. E por que isso afeta, então, a minha consciência de serviço e de testemunho, né? Por que isso afeta diretamente o nosso testemunho? Porque se não vamos, porque senão nós vamos achar que Deus só arrumou um trabalho para a gente fazer, certo? Para Ele, né? Fica essa impressão de que nós somos só funcionários de Deus, batendo cartão e recebendo salário no fim do mês, né? Ou diário. A gente espera fazer um trabalho para Deus, para que Deus dê o pão de cada dia de volta, para que Deus dê um bom emprego, etc, e etc, né? É como se Deus, no início, começou um trabalho, aí ele não conseguiu concluir, virou para a gente, vocês que estão aí na terra, vocês que continuem trabalhando, vocês se virem, trabalhem duro aí, mas eu vou pagar o salário para vocês no final do mês, pode ficar tranquilo, né? E será que foi isso? Será que a gente foi chamado para fazer um trabalho aqui na terra, né? Não, o chamado de Deus para nós aqui na terra é para formar em nós uma consciência, ok? Formar uma consciência, coisa que os anjos jamais vão experimentar, isso é exclusividade nossa. Só nós temos a condição da ação pela transformação da consciência, ok? Por isso que a igreja ela não tem o poder, e sim a autoridade, porque nós representamos quem Deus é, não o que Ele pode fazer, ok? Porque quando nós falamos de servir a Deus, testemunhar de Deus, nós não estamos falando primariamente de ordem, nós estamos falando de natureza, tá? Não é uma questão de ordem, é uma questão de natureza. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos para ficarem mais claro. Você está com o seu carro sujo, ok? Seu carro está lá sujo, precisa ser lavado. Você quer que ele fique limpo, caprichadinho, né? O que você faz? Você contrata um trabalhador, ok? Você contrata um trabalhador, ele é profissional, ele vai lá, vai lavar o seu carro, vai fazer bem feito e vai limpar ele direitinho e vai deixar ele brilhando, né? Mas Deus, Ele não chamou a gente para fazer um trabalho. Deus não chamou a gente para ser esse trabalhador que vai lá e limpa o carro para Ele. Ele nos chamou para um serviço, ok? Para sermos servos, né? Porque se você quer um trabalho bem feito, você vai lá e chama um profissional. Agora, se você quer alguém para realizar um serviço, você chama quem? Você chama o seu filho, né? Ou seus filhos, né? E quando você chama para seu filho para lavar o carro, a última coisa que você espera é que o carro fique limpo, ok? É a última coisa que você espera, é secundário. Você vai passar mais tempo corrigindo os problemas, o que seu filho fez, do que deixando o carro limpo, né? Porque é isso, quando Deus ele nos incluiu nesse processo de servirmos a Ele, né? Ele passa mais tempo corrigindo as coisas que fazemos do que aproveitando o que nós fazemos, né? Deus não é servido por mãos humanas, né? Como se de alguma coisa precisasse, né? Deus ele não precisa de nós como trabalhadores,
de maneira alguma, né? Mas porque a matriz de Deus não é institucional, ela é o quê? Ela é familiar, né? Não é uma questão de ordem, é uma questão de natureza, né? Então, ele quer estabelecer uma consciência em nós enquanto servimos a ele, ok? Deus está formando uma consciência em nós enquanto servimos a ele, né? Quando Deus ele inclui os filhos, é porque ele está gerando uma consciência de serviço e não buscando trabalhadores, porque o galardão, o salário do trabalhador, né, é a sua recompensa, né? O trabalhador, ele trabalha por causa do salário, né? Mas a recompensa do filho é a relação, ok? É a relação com o pai. Essa é a recompensa do filho, né? É ser como o pai é, né? Essa é a maior recompensa que um filho pode ter, né? A parábola do filho pródigo acho que também vai ajudar muita gente a entender isso, né? Para entender esse princípio, né? Vou resumir aqui rapidinho por causa do tempo, né? O pai tinha 2 filhos, o filho mais novo exige a herança dele, pega a herança, né? Some com a herança, gasta toda a parte dele, fica na pior, né? O filho mais novo. Em um determinado momento, o filho mais novo, então, se lembra, né, do pai, se lembra da casa do pai, se lembra que os funcionários do pai tinham uma condição melhor do que ele estava, ele decide voltar, então, para a casa do pai, ok? Chegando lá na casa do pai, né, o filho mais novo, o que o pai fala? Ó, meu filho, vem cá, vamos conversar, vamos ver aqui, quanto você gastou? Você vai trabalhar aqui agora para pagar cada centavo, você vai recuperar isso aqui, né? Não, o pai vira para o filho, aceita ele, né? Não só aceita, como dá mais bênção para ele, né? Demonstra mais do seu poder, né? Para aquele filho perdido, né? Que gastou com tudo. Ele pega aquele filho perdido, né? E dá o anel para ele, dá a roupa nova, mata lá o boi cevado, né? Que é um boi gordo, né? Que dá para alimentar muita gente, né? Ele faz tudo aquilo, né? Ok, aí a gente vê, né, nessa primeira parte, né, como que Deus tem todo o interesse de salvar aqueles que estão perdidos e dar todas as bênçãos, né, tudo para eles. Mas a história muda para o filho mais velho, que é onde eu quero focar aqui, que é o que eu quero falar conosco aqui, nós como cristãos mais velhos, né? Quem é cristão mais novo, quem está começando, é o filho mais novo aqui, a mensagem para ele é esse: Deus é um Deus abençoador, Deus tem todo o interesse em mostrar o seu poder, dado as suas bênçãos, dos seus benefícios para todos aqueles que estão perdidos. Isso é sem condição. Mas para o filho mais velho, que a coisa muda de sentido, porque o filho mais velho ele fica emburrado, ele não entra na festa, né, do irmão, né, fica com ciúme ali. Aí o pai sai para falar com ele: meu filho, o que aconteceu, né? Aí o filho mais velho começa a falar: poxa, eu estou aqui com você, eu trabalho para você, né, e não ganho nada, o senhor não dá nada para mim, né, e vem esse aí que desperdiçou tudo e o senhor dá um boi gordo para ele, né, nem um cabritinho eu não tive nunca, né. E aí é interessante porque se a gente fosse pensar em justiça, né, o pai deveria ter feito o quê? Abraçado ele, dado também um boi para ele, né, porque bens e poderes não faltava, né? Falar: não, meu filho, tudo aqui é seu, toma aqui o boi também, tá, é seu, tudo que é meu é seu, né? Mas o discurso não vai para esse lado, ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu, né? Para o filho mais velho. Isso é verdade, a gente vai sempre desfrutar do poder de Deus, a gente vai sempre desfrutar das bênçãos de Deus, não me entenda mal, tá? Não é que não é para desfrutar, é sim, mas o que Deus espera dos seus filhos mais velhos é muito mais que isso, porque Ele não para e só dá as bênçãos para o filho, né, mais velho e continua. Não, Ele para e fala: olha, eu preciso ensinar uma coisa aqui para esse filho mais velho, eu preciso gerar uma consciência nele, né? E Ele começa a falar: olha, esse seu irmão, ele estava perdido, né? Ele estava longe de nós, né? Mas eu achei ele, né? Ele foi achado e foi restaurado, né? Então, meu filho mais velho, eu não quero que você, primariamente, aprenda a desfrutar das minhas bênçãos. Eu quero que você desfrute da minha realidade salvadora, né? Que você sinta o mesmo que eu senti, né? Que você faça
o mesmo que eu faço, né? Que você tenha essa consciência de desfrutar, não do meu poder, não das minhas bênçãos, mas desfrutar da mesma realidade de quem eu sou, né? E não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre isso, né? Mas participar das bênçãos de Deus, participar da presença de Deus, ouvir a voz de Deus, isso a gente vai ouvir pelo resto da eternidade, tá? A gente vai participar, desfrutar do alimento de Deus, das riquezas de Deus por resto da eternidade. Nós nunca vamos ser separados da bênção de Deus, do amor de Cristo, né? Mas ser como Deus é, agir como Deus agiu em prol do homem, é só nessa terra que a gente vai experimentar isso, tá? Na eternidade a gente não vai experimentar ser Cristo, tá? Isso faz toda a diferença de como que a gente vive aqui, né? Esse é o maior privilégio da gente viver, é ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo, de sermos também Cristos. Isso nunca mais nós vamos experimentar isso. Depois que a gente morrer, a gente não vai ter oportunidade de ser mais Cristo, certo? Esse é o nosso maior privilégio nessa terra, sermos restauradores de vidas, como o Pai é, pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. É Ele que executa todas as coisas, é Ele que salva, né? A gente não faz nada, mas a gente pode desfrutar de ser como Cristo, como Jesus, quando a gente está junto, servindo a Deus e proclamando o Evangelho, proclamando o testemunho de Cristo, né? Por onde quer que vamos, né? Não há como nós servirmos a vontade de Deus sem servirmos a relação. O problema é que a gente está pensando que nós somos trabalhadores, né? Aí porque a gente pensa que a gente é trabalhador, que a gente sai por aí evangelizando muçulmano, né? Prostituta, macumbeira, LGBT, né? Porque a gente fica pensando que o nosso processo de evangelismo é para mudar práticas e não para transformar a consciência, né? Isso mudaria radicalmente se eu entendesse que eu não evangelizo uma prostituta, eu estou resgatando uma irmã. Eu não evangelizo um bandido, eu estou resgatando um irmão, ok? Isso faz muita diferença, porque a base de Deus é familiar e não institucional, né? O problema é que a gente não tem a coragem de olhar para a prostituta e ver nela uma irmã, né? Porque a gente quer impor para ela a obrigação de só ter o direito de ser nossa irmã quando ela deixar de ser prostituta, né? E se enquadrar nos meus padrões. Está tudo errado, ok? Se a prostituta tem que deixar de ser prostituta para ser minha irmã, né? Então foram as obras dela que salvaram ela, ok? Concordam com o raciocínio e não a cruz de Cristo, né? Se pela minha palavra e pelo esforço dela, ela deixou de ser prostituta, então quem salvou ela foram as obras dela, ok? Isso não faz sentido. Efésios 2, ok? 2:8. A salvação não é por obras, e sim por fé, né? De modo que nós temos que apresentar Jesus para as pessoas, né? E a salvação de Cristo, e não temos que virar para a prostituta e falar para ela deixar de prostituta, e sim que ela deixe toda a velha natureza e nasça de novo, ok? Não é só prática sexual desconjuntada, é tudo. O arrependimento é completo, ok? A gente tem que parar de pensar que a gente é trabalhador. Nós estamos servindo a Deus pela sua família, ok? É uma mudança de vida, é uma nova realidade, não uma mudança de práticas, ok? Assim que a gente tem que olhar para as prostitutas, para os bandidos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E ver neles como nossos irmãos, ok? A nossa fé é que tem que convencer eles das suas obras, e não as obras deles que tem que convencer a nossa fé. E o fim é para que tenhamos comunhão com Deus e uns com os outros, né? O problema é que a gente está aqui achando que a gente está fazendo um trabalho, né, de olho na recompensa. A gente nunca vai desfrutar a relação com Deus, porque dar sempre vai ser melhor que receber, né? E Deus tem todo o interesse de formar essa consciência em nós, né? Deixa eu ver como é que está o tempo aqui.
Se irmãos me derem mais 5 minutos, eu concluo, né? Porque outro problema também é que a gente acha que a gente é um tipo de agente de turismo, né? Que acha que a gente está aqui para garantir que a pessoa vai para o céu e não vai para o inferno, né? Mas acho que também a gente precisa saber que, de acordo com a palavra de Deus, ninguém vai para o inferno, tá? Então a gente tem que parar de falar isso também, que as pessoas vão para o inferno. Ninguém vai para o inferno, tá? Porque se a gente prega que o inferno é um destino futuro, né, a gente vira esse tipo de agente de turismo, que a gente tem que ficar convencendo a pessoa de que ela tem que ir para o céu, né? Aí a pessoa vai virar e falar, ó, se você não se incomoda, eu vou ficar onde eu estou mesmo, né? Depois, se for o caso, eu decido para onde eu vou, né? Aqui já está bom, já estou tranquilo onde eu estou, não mexe com o que está funcionando, né? Mas a questão é que ninguém vai para o inferno, né? Todos aqueles que não creem em Jesus já estão no inferno, tá? Porque o inferno ele não é um lugar, ele é uma realidade espiritual, onde todos aqueles que não creem em Jesus já estão nela, ok? Vimos isso semana passada, que Jesus fala com Nicodemos. O que Jesus fala ali? Quem não crer será condenado? Não. Quem não crer já está condenado, ok? Já está ruim, já não tem como melhorar aqui, né? A coisa já está nessa realidade infernal. O mundo ele jaz no maligno, ok? Já está tudo nisso. Às vezes o que a gente confunde é com o lago de fogo, né? Que é lá no final, né? Aí é a segunda morte, né? Acho que às vezes a gente confunde, a gente chama lago de fogo de inferno, né? Inferno de lago de fogo, porque o inferno ele vai ser lançado no lago de fogo. Aí é a segunda morte, né? Porque do inferno ainda tem como sair, do lago de fogo não tem, né? Tanto é que Jesus ele falou que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? Por quê? Porque o nosso papel é justamente tirar as pessoas dessa realidade infernal e levar elas para a realidade do céu ou levá-las ao céu. Ok? Então, as portas do inferno é o lugar que tinha que ter mais tantos de crente, que a gente devia estar querendo ir para o inferno, tirar as pessoas dessa realidade infernal, fazer como nosso Jesus, que nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado, né? E a gente deveria agir assim, né? Tanto é que o cristão maduro, o filho mais velho, ele não deveria estar desejando ir para o céu, ele deveria desejar ir para o inferno, né? Porque ele entende que, como pai, ele quer de toda maneira que todos sejam salvos, todos se arrependam, todos saiam dessa realidade infernal e sejam transportadas para essa realidade do céu, né? Então, se alguém virar para você e falar assim, vai para o inferno, você pode falar, amém, estou indo, né? Se Deus quiser, eu estou indo sim, é importante, né? Se for irmão que falar, você pode falar, e vai você também. Né? Que vamos todo mundo para o inferno para resgatar esse pessoal. As portas do inferno não vão fechar, irmãos, nós não vamos ficar lá dentro, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Então, o trânsito é livre, ok? Se o trânsito é livre, né? Se Jesus falou que mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Se Jesus falou que a gente não deve temer quem tira a nossa vida, né? E se o amor lança fora todo medo, nós estamos perdendo tempo com o quê? Né? Nós estamos tendo medo de quê? Né? Nosso Senhor Jesus é que fez e faz todo o trabalho. Nós somos o filho ali lavando o carro junto com o pai, né? E o Senhor, através do seu Espírito, está conduzindo todas as coisas, né? É o nosso privilégio estar junto, né? E só presenciar o nosso Senhor salvando as pessoas, né? Redimindo, né? E nós podemos ter esse privilégio, né? De sermos como nosso Senhor Jesus né? Não tem maior privilégio para nós, enquanto aqui na terra, do que esse, né? Sermos Cristo, como nosso Senhor Jesus o foi e o é. Amém? Que o Senhor coloque essa realidade no nosso coração e sempre nos perguntemos aí, né? Estamos morrendo ou estamos nos sacrificando, né? Que o Senhor nos abençoe.